Graça e paz, amados. Boa noite a todos e todas. Muito bom estarmos juntos aqui hoje. Estamos próximos, do final do ano. Está chegando aí um tempo novo, esperamos. Esses dias eu vi um comentário interessante sobre esse ano de 2019, ou melhor, 2020, Nem parece que passou 2019, Esse ano foi tão estranho e atípico. Foi um ano par que parece um ano ímpar, Ouvi alguém escrevendo isso, achei curioso. Um ano ímpar por causa de tantas dificuldades, aflições, tribulações, angústias que muitos de nós passamos, muitas famílias passaram. E um ano como este, um ano de angústias e tribulações, é um ano que nos leva a pensar sobre o sofrimento e nos leva a pensar sobre o mal. Certo, queridos? E hoje, aqui, no caminho em que estamos seguindo pela Epístola de Paulo aos Romanos, isto será parte do nosso assunto hoje, o sofrimento. O sofrimento que afeta, que sobrevém, que abarca a vida. Toda a vida dos homens é uma vida em sofrimento. O sofrimento é algo inescapável à vida dos homens. E é interessante que o sofrimento muitas vezes é tido como uma causa, uma razão para se questionar a bondade de Deus. Você já deve ter ouvido perguntarem: é possível haver um Deus bom se há tanto sofrimento deste mundo? Qual é a causa desse sofrimento? Este é um assunto importante de nós pensarmos, e nós, como cristãos, não podemos nos esquivar de tais perguntas. Se há um Deus bom, como pode haver o sofrimento e o mal? Será que nós, como cristãos, temos respostas para tais perguntas? Este é um assunto que Paulo vai tratar nos idos do verso 18 em diante do capítulo 8, que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos na exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu tenho chamado essa exposição, tenho dado nome a ela de Transformados, visto que o assunto de Paulo nesta epístola é o Evangelho. E o Evangelho que promove a transformação daqueles que conhecem a Cristo. Até aqui, nós vimos que Paulo nos fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, porque todos os homens estavam perdidos em seus pecados, mas Deus promove por si só, autonomamente, soberanamente, uma ação salvadora para trazer a eles a quem Ele quer salvar. Nós vimos que Paulo depois fala nos frutos desse Evangelho, que é alegria, paz com Deus, e até mesmo alegria no meio das tribulações, vimos no capítulo de número 5. E depois Paulo nos fala de como isso se desdobra sobre a nossa vida cristã. E a partir daqui, no capítulo 8, Paulo está nos dando algumas informações, e Paulo está destacando ou reafirmando a nós, ao nosso coração, a importância de nós nos mantermos firmes nesta esperança. E aqui, especialmente a partir do verso 18, Paulo vai falar sobre a importância de nós nos mantermos firmes na nossa esperança, na salvação que Deus nos deu, apesar dos muitos sofrimentos e tribulações que nós temos nessa vida. Paulo já havia falado sobre o assunto do sofrimento em Romanos? Sim, no capítulo 5, explicando que o Evangelho nos dá alegria até mesmo do sofrimento. Mas Paulo ainda não havia atacado o sofrimento a partir da perspectiva de pensar filosoficamente sobre o sofrimento. De onde vem o sofrimento? Por que nós sofremos? Qual é a finalidade dele? É possível conciliarmos o sofrimento e a existência de Deus? Inclusive, alguns ousam, por esse argumento, tentar expor a razão de Deus não existir. Ora, se Deus existe e se Deus é bom, não deveria haver o sofrimento. Mas nós veremos aqui que não é dissociativa a ideia de um Deus bom e o sofrimento. Nós veremos aqui, muito pelo contrário, que o sofrimento é algo inescapável a essa vida, e é importante que haja sofrimento nessa vida. Você fala: o quê, pastor? O senhor gosta de sofrer? O senhor é sádico? O senhor é masoquista? O senhor gosta de sofrer? Não, queridos, mas nós veremos à luz desse texto especialmente,
que há uma resposta, há um porquê para o sofrimento. E especialmente nesses dias de hoje, queridos, em que temos ouvido um evangelho tão diluído, um evangelho tão ralo, um evangelho tão enfraquecido, é importante que nós, como cristãos, entendamos como o evangelho dá resposta à questão do sofrimento. Hoje nós ouvimos algumas coisas que dizem dizer respeito ao evangelho, como por exemplo, o cristão, o crente de fato não pode passar por sofrimentos. A morte e as doenças já não são mais para aqueles que são cristãos. A morte nem tanto, porque é difícil negar a morte, né? Mas o sofrimento, há algumas vertentes teológicas que vão dizer, o cristão não deve sofrer. Se o cristão sofre, ele não está bem com a sua fé. Você já deve ter ouvido que o cristão não pode passar por doenças. Será que isso é o evangelho, irmãos? Será que isso está na Escritura? Será que estamos fazendo uma correta interpretação da Bíblia? Este evangelho diluído, esse evangelho água com açúcar, não é o evangelho de Cristo. Antes de expor esse texto, eu quero dizer para você, o evangelho não nos ilude. O evangelho nos prepara para sofrer. O evangelho nos prepara para morrer. Entende, irmão? O evangelho não nos ilude, ele nos prepara para o sofrimento, ele nos prepara para a morte. E eu quero dizer uma coisa, eu gostaria que você guardasse no seu coração. Só depois que estamos prontos para morrer, é que realmente estamos prontos para viver. Para viver o que nos resta na esfera dessa vida transitória, e para viver a vida eterna que nos aguarda ansiosamente. Essa vida é transitória. A vida a qual nós estaremos vivendo diante de Deus para sempre, é para esta vida que nós estamos sendo preparados aqui. Ok, queridos? O evangelho nos prepara para viver, ele inclina nossas aspirações não para esse mundo. Diferente de outras formas diluídas que nós temos ouvido do evangelho, dizendo que é aqui e aqui vai dar tudo certo, muito pelo contrário. O evangelho nos aponta para a eternidade, a nossa herança não é aqui. E por isso, nós precisamos entender mais profundamente o sofrimento, e assim entenderemos também a promessa da glória. Estão comigo até aqui? Nosso assunto hoje é o sofrimento e a glória. Abra sua Bíblia comigo, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 8, nós leremos dos versos 18 a 25, e nessa perspectiva estaremos expondo essa porção desse texto. Romanos 8, versos 18 a 25. Todos abram a Bíblia e, por favor, mantenham sua Bíblia aberta neste texto, porque nós estaremos retornando a ele recorrentemente, ok? O apóstolo Paulo nos diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, ou à vaidade, ou à vaziez, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. O assunto deste texto, queridos, é o sofrimento e a glória. Este texto nos expõe o sofrimento à luz de um quadro mais amplo. Paulo não está pensando nos sofrimentos ocasionais, casuais, que se abatem sobre nós ao longo de toda a vida. Paulo está pensando no problema do sofrimento como um todo.
Aqui é uma abordagem filosófica até, teológico-filosófica, onde Paulo expande-nos a pensar sobre o sofrimento, e Paulo desmonta os sofismas, os entendimentos de que o sofrimento é algo que nega a existência de Deus. Muito pelo contrário. Aqui, para ficar mais didático, eu quero tratar do sofrimento à luz de algumas perspectivas. Eu quero falar do sofrimento e o seu contexto. Quero falar do sofrimento e a sua origem, o sofrimento e a sua finalidade e o fim do sofrimento. E nós começaremos pelo contexto do sofrimento. Qual é o contexto do sofrimento? Nós vemos isso nesse trecho. O nosso sofrimento pessoal acontece dentro de um contexto de sofrimento universal. Primeira coisa importante que nós precisamos entender sobre o nosso sofrimento é que o nosso sofrimento pessoal acontece dentro de um contexto de sofrimento universal. O apóstolo Paulo fala de nossos sofrimentos no verso 19. Ele começa falando sobre a nossa experiência de sofrimento. No verso 23 ele diz que nós gememos interiormente, nós inclusive que estamos em Cristo, nós que já conhecemos a Cristo, que já recebemos o Evangelho e já temos a vida de Deus. Paulo diz que mesmo nós gememos interiormente, mas esse nosso sofrimento e o nosso gemido interior não está descolado, não é algo que acontece apenas conosco. Deixa eu te dizer uma coisa, dá uma olhada para a pessoinha que está aí na sua frente, dá uma olhada, atrás de você, à sua esquerda, à sua direita. Cada uma dessas pessoas sofre. Cada um de nós passamos e passaremos por sofrimentos. O sofrimento é universal. O apóstolo Paulo diz nos versos 19 e 20, que até mesmo a natureza criada, queridos, o universo, está submetido à inutilidade. E no verso 22 ele diz que toda a natureza criada geme até agora. Não há sofrimento apenas na esfera da existência humana, inclusive. Há sofrimento na esfera da existência como um todo. Todos os seres criados, não sei se você já pensou sobre isso, mas é disso que Paulo está falando. Todos os seres criados sofrem, o universo sofre. O sofrimento não é algo deslocado, desconectado, que acontece apenas conosco, em algum momento e por alguma circunstância. É algo que está em nossas vidas desde que nós nascemos. Nos acompanhará até a nossa morte, é algo que está na vida dos homens em toda a história humana e é algo que repercute desde a queda sobre a universalidade da criação. Toda a criação sofre, todos estão debaixo do sofrimento. É interessante que isso ajuda-nos inclusive a reconstruir algumas ideias que a gente tem de mundo, certo? Antigamente se falava sobre evolução, né? Antigamente, pastor, é isso que se ensina ainda nas escolas, é isso que nós vemos inclusive nas universidades, é isso que é massificado em toda a formação acadêmica. Tá bom. A evolução traz a ideia de quê, queridos? De a gente sair de um estágio primário, simples, para um estágio glorioso, bonito e belo, não é verdade? Não é assim que se fala na evolução? Não é isso que a evolução propõe, de um modo geral? Inclusive, se depois do surgimento da teoria da evolução no aspecto biológico, a teoria geral da evolução se expandiu para outras esferas do conhecimento humano. Se imaginava, por exemplo, aos idos do fim do século XX, fim do século XIX, início do século XX, fim do século XX, início do século XXI, que os homens estavam num processo evolutivo, que nós nos tornaríamos gloriosos, que aquelas mazelas que nós vimos ao longo da nossa história, era por causa do nosso estado ainda involuído, com a ciência pouco desenvolvida, nós pouco desenvolvidos ainda socialmente, mas agora nós já estamos no estado avançado, se pensava, ao final do século XX e início do século XXI. Inclusive, até algumas teologias começaram a pregar que o céu é aqui.
Nós já estamos descobrindo ciência, medicina e muitas coisas que nos permitirão uma vida perfeita aqui. Nós já estamos aprendendo a lidar uns com os outros. E o que vem ao final do século XX, início do século XXI? Primeira Guerra Mundial. Poucas décadas depois, Segunda Guerra Mundial. Essa teoria da evolução social não chegou a lugar nenhum. O que nós vemos, queridos, na Escritura é o oposto disso. O que nós vemos na Escritura é a involução. Inclusive, até no campo da biologia, hoje nós já estamos chegando à compreensão desse conceito. Você já ouviu falar de Michael Behe? Talvez não. É um biólogo que está começando a expandir e a ascender, especialmente nos Estados Unidos. Poucos dos seus livros são traduzidos para português. O único livro dele traduzido para português foi A Caixa Preta de Darwin. E ele escreveu, o último livro que ele escreveu foi algo que eu poderia traduzir como semelhante à involução de Darwin. Hoje, nós já sabemos pela pesquisa do genoma que, na verdade, os nossos genes não evoluem. Os nossos genes estão involuindo. É interessante que há um tempo atrás se imaginava, na criação de estrelas. E quando se observava o universo, se via um clarão imenso e o surgimento de uma estrela, se dizia, está vendo, esse é o nascimento de uma estrela. Depois que a física, ou melhor, a cosmologia foi evoluindo, nosso observar o universo foi evoluindo, o que a gente descobriu? Aquilo que a gente imaginava que era uma supernova, o nascimento de uma estrela, é na verdade a morte de uma estrela. Aqueles clarões que brilhavam no céu, com às vezes 1 bilhão de vezes a capacidade da luz da estrela de origem, não era o nascimento de uma estrela, é a morte de uma estrela. Essa ideia do sofrimento universal e do sofrimento inclusive da natureza, nos ajuda a redefinir uma leitura da vida, queridos. Segundo a Escritura, este mundo não está evoluindo. Segundo os registros biológicos que temos, inclusive, a vida não está evoluindo, nós estamos involuindo. Nós, enquanto seres humanos, as criaturas, enquanto que temos disponíveis neste mundo, nós temos muito mais registros de criaturas mortas e sepultadas na história do que a quantidade de criaturas que nós temos vivas. Certo? Este mundo está evoluindo por causa do sofrimento. Há um sofrimento que se abate sobre tudo e sobre todos. Nós não estamos evoluindo e faz parte de nós aprendermos a encarar de forma correta a vida, entendermos este princípio. Que princípio? O sofrimento está em todos. O sofrimento está sobre tudo. A vida é só sofrimento? Não. Mas o sofrimento é algo que não escapa à vida e não há ninguém que não sofra. É interessante. E eu, como pastor, tenho a oportunidade de entrar no coração das pessoas, de ajudar as pessoas nos seus dilemas. Muitas vezes até com pessoas que nem são membros da igreja que eu pastoreio. Às vezes no convívio de trabalho, algumas pessoas acabam nos conhecendo e pela dinâmica de relacionamento, você acaba às vezes tendo acesso ao coração dessas pessoas. E é interessante que a gente olha para o outro e vê uma vida linda, As fotos do Facebook, os vídeos do Instagram, aquela coisa, Você fala, caramba, por que eu não tenho uma vida dessa? Tive a oportunidade de caminhar com algumas pessoas, não cristãs, que apresentavam uma narrativa da vida, apresentavam uma imagem da vida, aquela coisa, capa de revista. Depois que você vai conhecendo por dentro, você descobre, não há ninguém que não sofra. Todos sofrem. Ok? Dá para entender isso? Primeira coisa importante sobre o sofrimento, queridos, é isso que Paulo trata aqui. O sofrimento é universal. Ele se abate sobre todos os homens. E não só sobre os homens. A própria natureza geme. As estrelas estão explodindo, elas não estão nascendo. Nós nunca tivemos registro na cosmologia de um nascimento de uma estrela sequer. Muito pelo contrário. Este universo já está datado. Já há data de implosão deste universo. Nós não conseguimos computar se haverá vida ainda nesse universo. Nós conseguimos chegar à conclusão de que esse universo morrerá.
segunda lei da termodinâmica da física, chamada do princípio da entropia. O que é o princípio da entropia? Tudo morre, tudo se desfaz, nada permanece para sempre. Nós conseguimos calcular hoje em quanto tempo essa nossa galáxia ainda viverá. É claro que não vai demorar tanto tempo assim, Jesus vai voltar antes. Mas o que nós vemos datado na lei do universo, este universo implode-se, ele sofre, ele sepultar-se-á. É isso que acontecerá. O sofrimento pessoal acontece dentro de um contexto universal. Você não está sofrendo sozinho. Ok? Beleza? Primeira coisa importante sobre o sofrimento. O que mais é importante entendermos sobre o sofrimento? A origem do sofrimento. Onde se inicia o sofrimento? De onde vem o sofrimento? Este é o segundo aspecto aqui, tá? Olhemos à frente. Pode passar a próxima imagem aí, Isaac. O sofrimento, queridos, tem início na queda e se estabelece por decreto de Deus sobre todo o universo. É isso que nós vemos nesse texto. O sofrimento acontece, se estabelece por decreto de Deus sobre todo o universo e ele se inicia na queda. Ok? Olha o que diz os versos de número 20. Pois ela foi submetida à inutilidade. Ela quem, queridos? A natureza. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. De que Paulo está falando aqui no verso 20? Observe o verso 20. Paulo diz que a natureza, e obviamente nós também conjuntamente com a natureza, fomos submetidos à inutilidade, à vaziez, não pela nossa própria escolha, ou não pela escolha da própria natureza, mas por causa da vontade de alguém que a sujeitou a isso. Paulo aqui, ele está fazendo uma interpretação de Gênesis 3, quando Deus decreta a Adão as consequências de seu pecado. Mas não apenas de quando Deus decreta a Adão as consequências de seu pecado, na maldição que Deus decreta sobre Adão, mas inclusive da própria ressalva que Deus fizera antes a Adão, antes da queda. Deus disse a Adão que no dia em que Adão pecasse contra ele, fosse rebelde contra Deus, ele morreria. E o que vemos então sendo estabelecido, queridos? Vemos que existe uma lei natural, uma força natural, da qual decorre uma lei natural. Olhe, preste atenção. Existe uma força natural, da qual decorre uma lei natural. E o que é a força natural, queridos? Assim como a própria lei da gravidade. A lei da gravidade é uma força natural que nós conseguimos especificar, descrever e dizer de que modo ela ocorre e assim elaborarmos uma lei. Mas a lei, na verdade, só descreve o que a força de fato é. Então preste atenção. Existe uma força natural que acaba se desdobrando e a gente acaba interpretando ela como uma lei natural. E qual é a força natural, queridos? Em Deus está a vida. Deus é a vida, certo? No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Onde está a vida, queridos? Em Deus. E onde está a morte? No afastar-se de Deus. Entende? Há uma força natural. Que força natural? Em Deus está a vida. E há uma lei natural decorrente dessa força. Que lei natural? Quando você se apartar de mim, Adão, você morrerá. Quando você se afastar de mim, que sou a vida, você morrerá. Quando você rejeitar a mim, rebelar-se contra mim, quando você rejeitar os meus mandamentos, que são os meus bons decretos para você, você morrerá. E nisso Deus estabelece o seu decreto. Que decreto? Aquele que se apartar dele morrerá.
o sofrimento é algo decorrente do decreto de Deus, e Deus quis estabelecer isso, nós vimos no verso 20, pela sua própria escolha e segundo sua própria vontade. É claro que, como eu disse, Deus decreta, mas Deus decreta segundo a própria força que existe. Que força? Em Deus há vida. E se nós não estivermos em Deus, nós não teremos vida. E disso decorrerá o sofrimento e a morte. O mal, queridos, não é algo que existe autonomamente. O sofrimento não é algo autônomo, não é algo autoexistente. O mal e o sofrimento são decorrentes da ausência de Deus. Entende isso? Este afastar-se de Deus, este afastar-se da vida é que nos liga à morte. Agostinho, enfrentando esse assunto, disse com uma certa ilustração que não é que o mal exista, assim como não existem trevas, não existe o mal. Não existem trevas? Não, não existem trevas. O que são as trevas, disse Agostinho? As trevas são a ausência da luz. Existe o frio? Não existe o frio. O frio é a ausência do calor. Existe um buraco na cerca? Não existe um buraco na cerca. Existe a ausência de cerca naquele espaço da cerca. Estão comigo? Estão entendendo? Deus, então, decreta que, afastado de si, haverá sofrimento e morte. E Deus estabelece essa lei porque ela é uma lei natural. Sem Deus, na ausência de Deus, em rebeldia contra Deus, o que o homem colhe é sofrimento e morte. E por isso, este é o estado da nossa existência após a queda em Adão. Caídos em Adão, a consequência natural dos homens é que os homens agora desfrutam de um estado de vida em ainda não completa ausência de Deus, mas já em significativa ausência de Deus, e por isso campeia a morte e o sofrimento. Certo, queridos? O mal e o sofrimento são testemunho da ausência, ainda que parcial, de Deus, nesse estado da existência humana após a queda. Porque há sofrimento nesse estado da existência humana após a queda. Isso é testemunho da ausência de Deus. Isso é testemunho da nossa rebeldia contra Deus. Isso é testemunho de nós nos voltarmos contra Deus, de nós não queremos uma vida em Deus. Esse é o testemunho do estado da nossa condição. Deus nos permite isso. E daqui a pouco nós falaremos da finalidade. Ora, se essa é a origem do sofrimento, qual é a finalidade do sofrimento? Mas observe, eu gostaria que você guardasse no seu coração esse entendimento. A origem do nosso sofrimento está na queda em Adão. Isso é decorrente de uma força natural. Que força natural? Em Deus está a vida. E quando nós nos afastamos de Deus na nossa existência, e cada um de nós assim o fizemos, nós incorremos do sofrimento. Todos os homens incorreram na consequência do sofrimento. Estão comigo? Deu para entender? E Deus assim o estabelece, Deus assim determina. E Deus é mau por conta disso? Veremos agora sobre a finalidade do sofrimento. Certo? Entendemos a origem do sofrimento? Olhemos então o que Paulo nos fala sobre a finalidade do sofrimento. Preste atenção. Nesse texto, Paulo desenvolve sobre a finalidade do sofrimento. Na finalidade do sofrimento, aqui no item 3, nós podemos dizer que o sofrimento tem finalidade pedagógica, como disciplina corretiva, e por isso é realizado em esperança. É o que Paulo vai dizer aqui. O sofrimento deste presente tempo, ele tem finalidade pedagógica, como disciplina corretiva, e por isso é realizado em esperança. Olha o que diz os versos 20 e 21, abra sua Bíblia, observe esses dois versos, leia junto comigo, e preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo diz:
Pois ela foi submetida à inutilidade, ela, a natureza, e nós conjuntamente com ela, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Deus. Deus disse ao homem as consequências do seu pecado. Mas Deus fez isso, diz o final do verso 20, na esperança. Deus promove essa disciplina corretiva do sofrimento neste presente tempo na esperança de quê? De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A disciplina que é promovida, ela é promovida na esperança de que haverá uma libertação da escravidão em direção à glória de Deus. Esta condição da vida dos homens, sob a disciplina de Deus, pode ser encarada como uma disciplina branda, uma disciplina corretiva, não ainda uma disciplina punitiva. Deus é bom, mas ao mesmo tempo Deus é justo juiz. E seria justo que, decorrido o pecado de Adão e o pecado de cada um de nós, sem misericórdia, Deus aplicasse a nós, a cada um de nós, justiça punitiva, condenando cada um de nós ao juízo de que somos dignos pelo nosso pecado. E isto acontecerá no dia do juízo final. Deus promoverá de forma última e definitiva juízo, mas já não juízo corretivo, e sim juízo punitivo, último, absoluto, irrevogável, irretratável. Haverá um dia em que Cristo, que é Salvador, apresentar-se-á como justo juiz, juiz de vivos e mortos. E a palavra de Deus nos diz que nesse dia não haverá misericórdia, haverá justo juízo punitivo. Nesse estado, então, antes de nossa morte, antes de nos apresentarmos diante do juiz, já há sobre nós juízo, mas um juízo não punitivo, e sim um juízo corretivo, um sofrimento com finalidade pedagógica, disciplina corretiva, disciplina que visa a nossa correção, para que nós, à luz do sofrimento que temos nesse presente tempo, entendamos a gravidade do nosso pecado e do nosso erro, irmãos. Nós muitas vezes só nos vemos conscientes da gravidade dos nossos erros quando se apresentam diante de nós as consequências dos nossos erros. Os nossos erros muitas vezes parecem brincadeira de criança, mas quando nos sobressalta uma disciplina, ainda que corretiva, nós nos assustamos e percebemos a gravidade disso. Eu me recordo que quando criança, uma vez, eu tinha por volta de 8 anos de idade, 9 anos de idade, tinha ido com meus sobrinhos ao cinema. Meus primos ao cinema. E antes do cinema, nós fomos a uma loja, se não me engano, Americanas. E lá, eu e os meus outros amiguinhos, meus primos e alguns amigos dos meus primos, o que inventamos de fazer? Vamos roubar alguns chicletes. Quem nunca roubou? Quem nunca achou divertido roubar? Você já roubou alguma coisa na sua vida, ainda que tenha sido algo pequeno, e que você se justifique porque tenha sido algo pequeno. Enquanto eu estava roubando com os meus amiguinhos, uau, que euforia! A energia sobe no alto, no topo, e você se sente o máximo, desafiando as leis ali, né? De repente, um cara dessa altura apareceu na minha frente. Era o vigilante da Americanas. Caramba, eu tremi de baixo a cima. E tremi mais ainda por medo de que aquilo fosse ser contado ao meu tio. Eu estava na casa do meu tio naqueles dias, né? A gente não percebe muitas vezes a gravidade do nosso pecado, até que vem uma disciplina, até que algo nos acometa de sofrimento, até que a gente entenda que a condição do nosso decaimento em Adão é juízo e morte.
Por isso o sofrimento tem uma finalidade pedagógica. O texto aqui nos diz que Deus aplica esse sofrimento em esperança. A intenção de Deus é que nesse sofrimento nós reconheçamos o nosso estado, caídos em Adão, que a cada morte que nós vejamos, que a cada enterro que nós frequentemos, que a cada doença que nós enfrentemos, nós reconheçamos que esse é o estado do sofrimento dos homens por causa dos seus pecados contra Deus e a sua glória, a fim de que nós nos apercebamos onde estamos. Deus tem uma finalidade no sofrimento. Ela é pedagógica. O sofrimento desse tempo ainda não é justiça punitiva. O sofrimento deste tempo é justiça corretiva. Sugiro a você que assista um filme chamado O Juiz. Este filme é um filme que está disponível em plataformas digitais aí. É um filme que conta a história de um advogado bem-sucedido, cujo pai era juiz. É um drama, um filme sobre sofrimento. E este advogado, Hank Palmer, ele perde a sua mãe e ele tinha um péssimo relacionamento com seu pai. Seu pai foi muito severo com ele. Ele perde a sua mãe, vai ao velório da sua mãe, lá ele vê seu pai, tem aqueles episódios de encontros muito desconfortáveis. E então, na noite do velório da mãe, o pai acaba atropelando um indivíduo que tinha sido alguém que o pai havia condenado há 20 anos atrás. E o pai acaba sendo submetido a um julgamento por aquele atropelamento, um julgamento de homicídio. E o filho vai defender o pai. O filho, ele guarda um rancor imenso do pai, esse advogado. Porque o pai foi tremendamente severo com ele durante a sua adolescência, especialmente em um episódio em que ele foi julgado pelo próprio pai. Em um episódio em que ele foi julgado pelo próprio pai, na sua adolescência, por algum ato infracional cometido, um crime cometido, o seu pai podia aplicar-lhe uma pena, desde trabalhos comunitários à prisão de fato por algum tempo. E essa era a pena mais grave. E o que o pai fez? Aplicou a pena mais grave. E o pai foi extremamente severo com ele durante toda a sua vida. Ele era um filho rebelde. Enfim, durante o julgamento, em um dado momento, entra em situação o fato de que o pai, olha o que aconteceu. O pai dele, que era juiz, havia liberado este indivíduo que ele atropelou 20 anos depois, de uma circunstância em que esse indivíduo estava colocando em risco a vida de uma jovem. Mas nesse caso específico, ele aplicou a pena mais branda. E o que aconteceu com esse indivíduo? Ele foi lá e 1 mês depois assassinou a jovem. E quando ele questiona em julgamento, o filho questiona em julgamento, por que o pai aplicou uma pena tão branda a ele? E o pai disse: porque eu tinha esperança que, aplicando essa pena branda, ele pudesse reagir, meu filho, com o amor que eu tinha por você. Que alguém pudesse olhar para ele e então pudesse, olhando para ele, dar uma nova oportunidade. Mas o que aconteceu com ele? 1 mês depois ele assassinou a jovem. E depois o que ele fez com o próprio filho dele? Ele aplicou a pena mais severa. Dá para entender a dinâmica? O filho entende então por que o pai aplicou aquela pena tão severa a si. Por que o pai foi sempre severo com ele? Para que ele não se tornasse um rebelde em toda a sua vida. Para que ele não se tornasse um transgressor da lei em toda a sua vida. Para que ele não se lançasse à condenação própria por toda a sua vida. Por isso o pai lhe foi severo. É claro que aquele pai não era perfeito. E é claro que talvez ele não tenha tratado o seu filho como ele deveria tratar. Mas o que nós vemos no Evangelho, nós vemos um Deus que de fato é severo, sim. Deus é severo, sim. Existe morte porque Deus é severo. Porque Deus estampa diante da nossa face a gravidade do nosso pecado. Porque Deus nos chama através do sofrimento para que nós olhemos para a nossa circunstância caídos em Adão.
Porque há mortes, porque há doenças, porque há sofrimento nessa vida, porque há sofrimento inclusive na criação, porque Deus está severamente aplicando uma disciplina corretiva a este mundo. Mas, ao mesmo tempo, Deus revela o seu amor enviando Cristo aos homens, a fim de que os homens possam reconhecer que Deus é justo e ao mesmo tempo Deus ama. Deus é justo, meus queridos, porque o pecado é uma afronta gigantesca. O pecado é uma afronta inimaginável contra Deus e a sua glória. E a gente só percebe isso quando somos pegos de calça curta no meio do nosso pecado. E doenças, e morte, e tribulações nessa vida são circunstâncias para nos fazermos aperceber dessa condição de todos os homens. Entende isso? Não é que isso acontece comigo porque eu pequei especificamente. Isso acontece com todos os homens, porque todos pecamos. E porque Deus está nos aplicando disciplina corretiva para que nós não nos conduzamos à morte eterna. É um chamamento para nós nos voltarmos a Deus, porque apenas nele há vida. A morte e o sofrimento são circunstâncias dessa vida para que nós nos voltemos a Deus. Ok, queridos? Deu para entender isso? Certo. Por fim, Paulo nos fala sobre o fim do sofrimento. O fim do sofrimento ou o acabamento do sofrimento, quando o sofrimento termina. E aqui nesse texto nós vemos que os sofrimentos do universo terminarão quando for revelada a nossa glória, na realização plena da nossa redenção, a ressurreição. Haverá um fim para o sofrimento. Haverá um momento em que todos os sofrimentos cessarão. E quando terminarão os sofrimentos, queridos? Quando a nossa glória for revelada. Quando a nossa redenção, a nossa salvação se completar, se realizar plena. E quando isso será? Na nossa ressurreição. Olha o que diz o verso de número 18. Diz: a glória que em nós será revelada. O verso 19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E no verso 23 diz: esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Como nós vimos, o sofrimento e o mal são parte da nossa condição precária, afastados de Deus, queridos. Mas nós que ouvimos o Evangelho, nós a quem foi revelado Cristo Jesus crucificado, nós que entendemos o nosso pecado e a nossa condição decaída, nós que entendemos que estávamos rebeldes contra Deus, nós já nos ligamos a Deus em confissão e em arrependimento, já estamos em Cristo, já nos relacionamos com Deus, mas ainda não perfeitamente, queridos. Estamos em Cristo? Já é realidade. Conhecemos a Deus? Já conhecemos. Deus já revelou a nós o seu amor? Meus queridos, quando nós vimos a Cristo crucificado em nós, o apóstolo Paulo por nós, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo número 5, que o Espírito de Deus derramou o amor de Deus em nossos corações. Nós entendemos sim, que Deus é severo, é justo juiz, mas nós entendemos que esse justo juiz enviou o seu próprio Filho para sofrer a condenação última em nosso lugar. E quando isso aconteceu, nós nos convertemos a Deus, nós nos ligamos a Deus e recebemos de Deus uma vida que só pode vir dele. Mas isso é pleno, queridos? Não é pleno. Esse estado nosso aqui, de nossa salvação, é um estado já, mas ainda não. Já ouviu essa expressão? É uma expressão comum em algumas dinâmicas do Evangelho. Já, mas ainda não. Já salvos, certamente, mas ainda não completamente.
já salvos em verdade, já recebemos o título da nossa salvação, mas a nossa salvação não se realizou ainda plenamente. Nós já nos ligamos a Deus, mas ainda não estamos ligados a Deus perfeitamente. Nós já temos algo de nossa salvação, mas ainda falta a consumação da nossa salvação, a glória, queridos, da nossa salvação. Entende isso? Nós estávamos sem Deus, não tínhamos esperança, então recebemos uma vida, um poder, mas ainda continuamos nesse estado de sofrimento, de angústias e tribulações, nesse estado de imperfeição. E a Sagrada Escritura fala-nos então deste estado onde ainda nós estamos indo em direção à realização plena da nossa salvação. O apóstolo Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que nós vemos a Cristo, a Deus, como num espelho, ainda de modo obscuro. E o espelho naquele tempo era feito de latão, então você não se via perfeitamente como nos espelhos de hoje. Ele diz: vemos em parte e conhecemos em parte, mas então veremos como nós nos vemos e o conheceremos como nós somos conhecidos. Haverá um dia, queridos, em que todo o sofrimento se findará, quando nossa salvação se completará perfeitamente, e nós estaremos para sempre com Deus, queridos. Haverá um dia da redenção dos nossos corpos. Nós ainda sofremos do corpo enfermidades, ansiedades, depressões, angústias, cânceres, fome. Nós sofremos no nosso corpo o estado da nossa incompletude ainda. Nós já recebemos vida? Já, queridos. Já houve uma chama incendiada na nossa alma, mas ainda não é perfeito o dia, queridos. Ainda não é perfeito o dia. O apóstolo Paulo inclusive fala, no verso 22, que nós estamos esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. Lembra que eu lhes falei semana passada da filiação? A filiação é algo que aconteceu em nossa salvação em Deus. Mas a nossa filiação ainda não é completa. Paulo fala aqui da nossa adoção como filhos se tornar completa. É como se nós já tivéssemos posse, preste atenção, da sentença que decretou a nossa adoção. Como se nós já tivéssemos na mão o título que diz: Carlos Eduardo, você foi adotado por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo. Já é certo, mas ainda estou sentado na porta do orfanato, aguardando o carro que vai me levar para estar para sempre com meu Pai. Entende isso? Estamos aguardando isso ainda, queridos. É como se nós já tivéssemos de posse da nossa sentença de adoção, mas ainda não houvéssemos sido levados à casa de nosso Pai. Nós já vestimos a roupinha nova, né? Esperando ir para a casa do nosso Pai, já preparamos a mala, estamos aguardando ansiosos o carro, já é certo que fomos adotados, mas ainda falta chegarmos à porta da casa, recebermos aquele abraço e o bem-vindo à sua casa, filho. Entende isso? Queridos, este será o fim do sofrimento. Quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor, nós teremos vida perfeita, plena, abundante. A ideia de perfeição que nós temos na nossa mente remete à perfeição que nós teremos. Platão falava do mundo das ideias, né? O mundo da perfeição. De onde vem o mundo das ideias? De onde vem o mundo da perfeição, se tudo que nós conhecemos é imperfeição? Só pode ser porque de fato isso existe. Existe. Haverá um dia, queridos, que não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O Senhor Jesus, falando desse dia,
Em Mateus 13, a partir do verso de número 40 até o verso 43, ele fala do dia do juízo, quando Deus trará a sentença de juízo punitivo, agora sim, punitivo, àqueles que se apartaram de Deus em rebeldia, mas ele fala também do dia em que acontecerá algo extraordinário conosco. Olha o que diz, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 13, versos 40 a 43. Vou aguardar você abrir por um instante. Mateus 13, versos 40 a 43. O Senhor Jesus diz assim: pois assim, como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século, ou no último dia, no juízo final. Mandará o Filho do Homem, que é o próprio Senhor Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre juízo punitivo contra todos aqueles que não se arrependeram e não creram em Cristo. De outro modo, a Escritura nos fala, o Senhor Jesus nos fala, daquilo que acontecerá com aqueles que creram em Cristo, reconheceram os seus pecados, sabem que por si mesmos eram dignos de morte e de juízo, sabem-se pecadores, mas confiaram naquilo que Cristo fez, se arrependeram da sua rebeldia e disseram a Deus um dia: Senhor, me livra da minha rebeldia. Sabe o que acontecerá com esses? Olha que coisa linda, diz o Senhor Jesus no verso 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que acontecerá conosco, queridos. Nós resplandeceremos como o sol. Essa vida que nós temos, os prazeres que nós temos, as alegrias que nós temos, não são nada comparados àquilo que nós desfrutaremos. Nós estamos aqui, queridos, com uma série de estados de contenção. Na queda em Adão nós somos desfigurados, e há muito da contenção que está sobre nós por causa do estado do pecado. O sabor de uma fruta, não, você nunca o experimentou plenamente. Sorrir com alegria, por mais que você tenha ficado com dores abdominais de tanto sorrir, você não sabe o que é sorrir, entende? O prazer de um abraço, do desfrute do amor, não, meu irmão, você não sabe o que é amor na plenitude. Nem você, nem eu sabemos. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse estado de contenção, ainda decaídos em Adão. Mas qual é a promessa para nós? Que nós teremos o nosso corpo transformado como o corpo de Cristo. Que nós brilharemos como o sol, queridos, no novo céu e na nova terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. E porque haverá um novo céu e nova terra, nós teremos novos olhos para contemplar em dimensões nunca vistas as belezas que Deus fará para nós. Nós teremos novamente para ter a capacidade de aprender as revelações de Deus que nós nunca conseguimos ter nesse tempo. Nesse tempo até entender a Trindade para nós é difícil, mas lá nós teremos uma mente renovada, nós teremos novas emoções, queridos. As nossas emoções aqui são tão fugazes e apaixonadas e cheias de pecado, mas lá nossas emoções serão purificadas, transformadas, nascidas de Deus. Nós seremos transfigurados, queridos. Isso será o fim de todo sofrimento. Amém? Deu para entender? Amém. Então, o sofrimento e a glória, queridos, nos fala, primeiro, do contexto do sofrimento. Sofrimento não é algo que acontece apenas com você. O sofrimento está na esfera da vida de todos os homens, em todo o tempo. Este é o contexto do sofrimento. A origem do sofrimento é a queda em Adão,
e ela se estabelece por decreto de Deus. O sofrimento é decorrente do afastamento de Deus, e na esfera dessa existência, onde todos nós nos afastamos de Deus, o sofrimento campeia por causa do nosso afastamento de Deus. Qual é a finalidade do nosso sofrimento, queridos? A finalidade do sofrimento é pedagógica. Deus está chamando os homens a arrependimento. Deixemos a nossa rebeldia, confessemos que pecamos contra Deus e contra a sua glória, e permitamos que pela disciplina que Deus está aplicando a nós agora aqui, corretiva, que nós nos voltemos a Deus em arrependimento. Mas haverá um dia em que o sofrimento findar-se-á. Sim, queridos, não haverá coisa que se comparará àquilo que Deus fará a nós. Nem o sofrimento desse tempo minimamente causará sombra à glória que nós teremos para sempre em Deus. Amém? Amém? À luz disso, eu espero que você guarde algumas considerações finais aqui. A primeira delas: toda a criação está se sofrendo em disciplina. Não entenda-se um objeto isolado do juízo de Deus, certo? Há pessoas que imaginam que porque sofrem, elas de um modo específico acreditam que Deus não tem motivos para lhes infligir tal sofrimento. Qualquer sofrimento na esfera da nossa humanidade, queridos, é algo que se abate sobre todos os homens e de um modo geral nos chama a todos a nos voltarmos a Deus. A segunda questão importante: esse texto nos fala do sofrimento deste presente tempo como dores de parto. O que é o sofrimento da dor de parto, queridos? O sofrimento da dor de parto é algo que não traz desespero, mas traz a expectativa de uma nova vida com alegria infinda. Portanto, não olhe para o sofrimento desse presente tempo como algo em que você o observa de modo como se ele estivesse isolado. Muito pelo contrário, o fruto que Deus quer produzir em nós, através do sofrimento que nós estamos aqui, é um fruto de vida, de novo nascimento nele. Esse sofrimento desse tempo é para ser para conosco como o sofrimento de um parto. Imagine a diferença de alguém que sofre com dores de parto e alguém que sofre com dores mortais, sem que haja a esperança de um filho nascendo. São sofrimentos muito diferentes. Paulo fala, ele usa a linguagem aqui desse sofrimento desse presente tempo como dores de parto. Ou seja, olhe para o sofrimento antevendo ou melhor, focando não naquilo que você está vivendo aqui, mas focando naquilo que será quando Cristo voltar e você estiver com Ele para sempre. E nesse sentido, o sofrimento deve ser olhado como oportunidade de esperança, certo, queridos? Qualquer sofrimento. É interessante que com o avanço da idade há um avanço natural dos sofrimentos, não é verdade? À medida que nós vamos avançando em idade, avançam-se os nossos sofrimentos. É mais provável que quem é mais idoso enfrente mais a morte das pessoas que ama. É mais provável que quem é mais idoso passe por doenças, e obviamente, quem é idoso certamente passará pela morte. Nós morreremos cedo ou tarde, mas morreremos. E eu percebo nessa dinâmica dessa fase da vida, quando nós já estamos avançando em idade, um dom de Deus. Se nós sofremos mais em nossa fase avançada da nossa vida, é porque também nós estamos mais à porta da nossa eternidade. É porque Deus está nos dando mais condição de nós olharmos para a eternidade, amados. Há um livro que John Piper escreveu, e eu queria que você não ignorasse o título desse livro. O título do livro é o Câncer. Não desperdice o seu câncer. Parece uma fala um tanto ácida, né? Não desperdice o seu câncer. Você já parou para pensar que algumas doenças que nos ajudam a antecipar o momento da nossa morte são oportunidade?
Sim. Algumas doenças que nos ajudam a antecipar o momento da nossa morte são oportunidade. Quantas pessoas morrem sem ter oportunidade de refletir sobre a sua vida, queridos? De quantas pessoas a vida é tomada num assalto? Quantas pessoas não têm oportunidade de entender que morrerão sequer e ainda assim morrem repentinamente? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Reconfigura o modo de você olhar o sofrimento, tá? Reconfigura o modo de você encarar a doença. Reconfigura o modo de você encarar os momentos que antecipam-se à sua morte. Eu vejo nesses tempos de hoje uma certa esquizofrenia. Há cristãos que acham que não vão morrer e que quando estão à porta da morte não se preparam para a morte. O Evangelho, queridos, nos prepara para o sofrimento e nos prepara para a morte. Nós morreremos sim, mas se nós entendermos o nosso sofrimento e a morte que nós estamos encarando como dores de parto, se você olhar e se voltar para o instante do sofrimento, queridos, ao invés de com desespero, com esperança, tudo se reconfigura. Oramos por aqueles que estão enfermos? Oramos. Deus intervém curando alguns? Sim. Deus intervém curando a todos? Não. 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 Porque segundo o salmista, para Deus é agradável a morte do justo. É na travessia do rio da morte que nós encontramos a Deus do outro lado. E o Evangelho tem de nos preparar para a morte. Certo, queridos? Portanto, em dias de sofrimento, em dias de doenças graves, em dias em que a morte se avizinha, sim, supliquemos a Deus a sua intervenção, porque sim, nenhum de nós encara naturalmente a morte. A morte, nós não fomos feitos para morrer. A morte é consequência do nosso pecado em Adão. Mas pelo Evangelho, meu irmão, que você possa olhar para essas promessas da Escritura e mesmo quando Deus não lhe der providência de restauração da sua saúde, olhe com esperança. Amém? Olhe com esperança. O sofrimento é decorrente do nosso estado aqui, mas a nossa morte é para nós o momento em que nós pegaremos o carro, saindo do orfanato, para ingressarmos na casa de Deus para sempre. Amém? É uma viagem. É uma viagem. É uma viagem para o nosso lar eterno. A correta perspectiva, queridos, do nosso sofrimento à luz da eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Redefine aí o modo como você está encarando as coisas. O apóstolo Paulo nos diz aqui no verso de número 18, que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar à glória que a nós há de ser revelada. Meu irmão, não tem dor tão aguda, não tem aflição tão tremenda, não tem tribulação tão desesperadora, que minimamente faça sombra diante daquilo que você vai experimentar na eternidade. Certo? Não tem dor de doença, não tem dor de perda nesse mundo que se compare àquilo que você vai desfrutar, ok? Quando você estiver lá, você não vai ter uma influência sequer no seu estado de espírito, por maior que tenha sido o sofrimento aqui. Você já experimentou alguma dor, que depois quando você redimensiona ela, você fala, caramba, como eu quase morri por aquilo, e como aquilo era tão pequeno. Imagine então o que vai ser na eternidade. Os sofrimentos deste tempo presente não se podem comparar à glória que a nós há de ser revelada. Olhe para frente. Amém? Quero te dizer uma coisa, o apóstolo Paulo diz aqui nos versos finais, porque nós esperamos ainda o que não vemos, aguardamos pacientemente. Quando você entende isto aqui, você deixa de ser impaciente. Quando você entende, queridos, o sofrimento e a glória, você deixa de, como cristão, ser
impaciente. Nós muitas vezes somos impacientes no nosso sofrimento, impacientes quando estamos à porta da morte, impacientes em nossas aflições e angústias. Mas quando você entende a finalidade do sofrimento, a origem do sofrimento, o propósito do sofrimento, e você entende a glória que a você há de ser revelada, isso aqui se cumpre na sua vida. Você aguarda pacientemente. E por fim, deixa eu te dizer uma coisa: a finalidade do sofrimento neste presente tempo não é a sua destruição, é a sua glória. Os sofrimentos que Deus aplica a nós nesse presente tempo, se nós não estamos em Cristo, é para que nós reconheçamos a nossa rebeldia e nos voltemos a Deus em arrependimento, olhando para a cruz do Calvário. Se nós estamos em Cristo, é para que nós mantenhamos-nos perseverantes, sabendo que a nossa herança não é aqui. Certo, queridos? Portanto, a finalidade do nosso sofrimento não é destruição. A finalidade do nosso sofrimento é a glória. Amém? Coloque-se em pé. Eu espero que, minimamente, haja aqui a resolução de alguns conflitos filosóficos. Se Deus me ama, por que eu sofro? Deus nos ama sim, mas nós fomos muito rebeldes. O sofrimento é disciplina corretiva, é tempo de arrependimento e de confissão, é tempo de voltar-se para Deus em Cristo Jesus. E mesmo nós que estamos em Cristo, gememos, aguardando o dia da nossa revelação, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, queridos. Amém? Você resplandecerá como o sol. Você não faz ideia do que é isso. Você não faz ideia do que é isso. E todos os sofrimentos dessa vida serão nada comparados à glória que a nós há de ser revelada. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, porque nós muitas vezes nos afligimos impacientemente no meio das dores, e às vezes até desacreditamos que haja um Deus bom e que nos ame. Perguntamos: até quando, Senhor? Perguntamos à nossa alma: de fato há um Deus nos céus que nos ama? Mas a tua palavra é clara como a luz do meio-dia. A tua palavra nos revela a tua disciplina corretiva sobre nós. Ainda não estamos debaixo de toda disciplina e de toda correção de que somos dignos. Ainda há beleza, vida e alegria nesse tempo. Mas essas tribulações nos revelam a condição do homem caído em Adão em rebeldia contra ti. Mas hoje nós descobrimos pela tua palavra que o Senhor faz isso em esperança, para que nós nos voltemos a Cristo em arrependimento, para que nós reconheçamos a cruz de Cristo para nos dar nova vida, para que nós voltemos da nossa condição de rebeldia, para que nós deponhamos as nossas armas, para que nós afastemos a nossa desobediência do coração, para que nós reconheçamos o teu justo juízo, e assim nos rendamos a ti e recebamos a vida eterna que há apenas em ti. E que os teus servos que têm recebido essa vida eterna, Senhor, não olhem para as aflições desse presente tempo, que eles saibam que haverá aflições sim, que o Evangelho lhes prepare para enfrentar dores, que o Evangelho lhes prepare para enfrentar aflições, que o Evangelho lhes prepare para enfrentar a morte, Senhor, porque nós não esperamos apenas nesta vida, nós aguardamos o dia da nossa revelação, Senhor. Como nós desejamos te ver como o Senhor é, como nós desejamos experimentar o seu amor em plenitude, como nós desejamos ter os nossos olhos, as nossas emoções, o nosso coração plenamente transformados, para nós te conhecermos como o Senhor realmente é. Nos prepara para vivermos nesta esperança, apesar de tudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus,
Amém, queridos? Aplauda ao Senhor.